capítulo de número 12, versículo 15 ao versículo 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus bens e os meus frutos. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro, mas não é rico para com Deus. Amém? Hoje, nós chegamos na parábola de número 20. Toda terça-feira nós estamos falando de uma das parábolas de Jesus. E a parábola de número 20 é a parábola do rico insensato. O rico o quê? Insensato. E a gente vê aqui, ó, que não é o diabo, né, que vai levar a pessoa ao inferno. Aqui a gente vê que é uma competição entre Deus e e quem? A riqueza. Amém? Esse é um assunto que desde os tempos primórdios há muitas controvérsias, porque aqueles que não aceitam, eles então procuram ter uma visão distorcida daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso é preciso do Espírito Santo para nos fazer entender o que Jesus está falando a respeito disso. Muitos dizem que para entrar no céu não pode ser rico. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos disseram: então, quem pode salvar? Aí Jesus falou: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Porque quem salva é Jesus. Quem salva é Deus. Então tem coisas que vai ser sempre impossível, não importa se você é pobre ou se você é rico. Quem pode te salvar é Deus. Agora, há sempre uma mostra claramente na palavra de Deus que há uma grande batalha entre Deus e a riqueza. Porque as pessoas ou elas declinam para uma coisa ou para outras. Muitos dizem assim: não, eu tendo Deus, tá bom, não preciso ter mais nada. Não, você precisa. Quem paga a conta de água, de luz aí, diga amém. As contas da casa, comer, cuidar da família, você precisa. Então Deus não disse que você não pode ter, e não diz que você não pode ter muito. E nessa parábola ele vai mostrar claramente o porquê que aquele homem foi chamado de louco. Por quê e quando uma pessoa passa a ser louca diante de Deus? Porque as riquezas, elas causam um efeito na vida da pessoa. O dinheiro, ele causa um efeito na vida das pessoas. O dinheiro muda as pessoas. Sim ou não? Ele muda. Você pode ver uma pessoa que prosperou um pouco, ele mudou. Até eu disseram para mim que eu mudei. E tem que mudar mesmo. Mas esse mudar, tem que saber que a gente tem que mudar, mas não ser arrogante. Amém? Tipo, tratar os outros mal, achar que os outros são menos. Não ser arrogante, não achar que porque agora você tem dinheiro, você agora é melhor do que alguém. Não, pelo contrário. Nós temos que nos humilhar perante a potente mão do nosso Deus, porque vem dele tudo que temos. Mas ainda nós temos que saber que vem de Deus, não vem de outra fonte. Nós não temos outra fonte. Ele é que nos dá as fontes, Ele é que nos abre as portas.
Mas mudar, você tem que mudar. Sabe por quê? Porque se você não muda, você é o mesmo. Se você é o mesmo, você não prospera. Então você tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Então tem coisas que tem que mudar e tem coisas que não precisa mudar. Precisa você estar mais consciente, amém? Das coisas. Mas você tem que saber que o dinheiro ele vai causar esse efeito, ele vai causar uma mudança. E essa mudança pode endurecer o teu coração. Pode deixar você orgulhoso, egoísta, que só pensa em você. Então esses são os problemas que o dinheiro pode causar na vida de uma pessoa. Então por que Deus nos manda dar? É para a gente não ser egoísta. Por que Deus nos manda estender a mão ao pobre? Porque Deus não quer que a gente seja egoísta. Por que Deus nos manda dar o que é dele, ser dizimista, ser ofertante? Porque Ele não quer que sejamos egoístas, coração duro. E essa passagem fala claramente, Jesus diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro as pessoas matam, muitos filhos mataram pais, e até pais que mataram filhos, tudo por uma disputa, por uma herança, por dinheiro. Então acautelai-vos, quer dizer, tende cuidado, guardai-vos da avareza, do amor ao dinheiro. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas aí então eu não quero dinheiro. Não, você pode querer o dinheiro, mas você não pode deixar que o dinheiro esteja acima da tua vida com Deus. Amém? Da tua vida com Deus. Porque há aqui uma disputa entre Deus e a riqueza. Não é o diabo. Tanto se perguntar para uma pessoa, Jesus ou o diabo? Ele vai dizer Jesus. Jesus ou o dinheiro? A maioria vai dizer dinheiro. Dinheiro agora ou Jesus lá na eternidade? Não, dinheiro agora. Porque eles querem algo que já satisfaça agora. E o dinheiro, ele é considerado um Deus, porque o dinheiro tudo, nesse mundo ele atende tudo. Você pode ter os melhores médicos, você pode ter as melhores coisas se você tem dinheiro. Mas ele não compra a sua salvação. Contudo, você pode ter dinheiro e as melhores coisas e ainda ter a sua salvação acima de tudo. Amém? É isso que nós temos que entender. É esse tipo de coisa. Muitas pessoas, elas são fiel a Deus, mas elas não prosperam porque elas não deixam Deus mudar a cabeça delas. Elas não deixam Deus. Elas têm até medo de prosperar, porque elas têm medo de, aí se eu abandonar Deus, e se eu não entrar no céu por causa que eu não tenho, por causa que eu consegui riqueza. Elas têm medo. Está errado, você não pode ter medo. Você tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. E deixar que Deus acrescente na sua vida. Amém? Sem medo. Então aqui Jesus disse assim: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A tua vida não consiste na abundância do que tu tem. Porque daqui a um pouco tu morre, não leva nada, não tem mais nada, e acabou, tu nem sabe o que vão fazer com o que era teu. Sim ou não? É ou não é? Nada é nosso. E aqui, a vida de qualquer pessoa, de qualquer um, não consiste na abundância do que possui. Não importa o quanto você tem. Quando chegar a tua hora, não importa o quanto você tem. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, ele já era rico, tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo. Ele arrazoava, ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer consigo? Ele pensava de si para si. Diga, ele pensava. O diabo ouvir, diga, ele pensava de si para si. Ele não fala em Deus. Ele só pensava de si para si. A Bíblia diz. Ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Tudo é meu. E ele diz aqui, e disse: farei isto. Eu farei isso. Eu sou o cara que farei isso. Eu derrubarei os meus celeiros. Eu edificarei outros maiores.
e ali recolherei todos os meus bens e todos os meus frutos. Tudo meu. O que ele dizia? É tudo meu. É tudo, como é que ele falava? É tudo meu. Assim a pessoa, ela pensa quando ela não dá a parte que é de Deus. Ou quando Deus abençoa e prospera, mas ela não estende a mão para ninguém. Tendo ela condição, ela não estende a mão. É tudo meu, é tudo meu. Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todos os meus bens. Leia na sua Bíblia. Todos os meus frutos, e darei, e direi, aí eu vou falar com a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É tudo que a pessoa quer. Aposenta-se agora, te aposenta agora e desfruta. Sabe o que a Bíblia diz para os crentes? O teu descanso não é aqui. Amém? Nosso descanso não é aqui. Aqui nós servimos, aqui nós trabalhamos para Jesus. Aqui nós temos que brilhar como luz. E a gente não pode brilhar como luz se a gente não tiver princípios. Amém? Eu não posso ser luz se eu não tiver princípios. Nenhum de vocês pode ser luz se você não tiver princípio, que quem brilha em nós é Jesus. Se tirar Jesus de nós, sabe o que nós somos? Um lixo. Se Jesus sair de nós, a gente é um lixo. Então todo o valor que eu tenho, todo o valor que você tem, vem de Deus. Você reconhece isso? Porque é isso que a palavra de Deus mostra, que tem pessoas que ela acha que ela é, que tudo é ela. E se não for ela, mas a Bíblia é muito clara: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Ah, como eu sou sábio, ah, como eu sou forte, ah, como eu sou rico. Não. Se alguém se gloriar, diz o Senhor, glorie-se nisso. Em quê? Em me conhecer.